Kyrie
Deus, quale voluntatis adoramus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias adimus te, proclamare gloria tua. Domine Deus excellensis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus salus Dei, Filius Patris, qui nobis peccata mundi, miserere nobis, qui nobis peccata mundi, suscipere peccatione nostra, qui servet sanctium Patris, miserere nobis, oliatus solus sanctus, tu solus dominus, tu solus amantissimus, Iesu Christe, sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Et Spiritu, oremos. Omnipotens et eterno Deus, qui electo Filio tuo in verso regio, omnia instaurare vobis, concede provisius, ut conta famine gentium, peccati funere, disgregatem, Deus suavissimo suitantitus mei, vivis, viterbo, imitate Spiritus Deus, per omnia secula seculorum. Amém. Leitura da carta de São Paulo apóstolo aos Colossenses. Irmãos, assim também vós, com toda alegria, rendai graças ao Pai que nos fez idôneos de participar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho, muito amado, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Ele é a cabeça do corpo da Igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de maneira que tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprouve a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e serem reconciliadas por Ele, que restitui a paz ao preço do sangue de sua cruz. Todas as criaturas, tanto as da terra como as do céu.
Dorme sobre o escudo. Sequência, Sangueira diante de sepulcro. Naquele tempo, Pilatos perguntou a Jesus: Eis tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo ou foram outros que tu disseram de mim? Disse Pilatos: Acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste?
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe então Pilatos: és portanto rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. E para dar testemunho da verdade, que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade, ouve a minha voz. Pelo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje nós também queremos refletir na dignidade, na realeza de nosso Senhor. Ele foi bem claro ao dizer: sim, eu sou rei. Mas uma coisa é certa, sobre o assunto de rei, historicamente, quem de nós conhece? Quem de nós aqui viveu debaixo de um reinado? Claro que a gente sempre tem a tendência a imaginar o poder de um rei e transmitir isso ao poder de Jesus Cristo. Não há nenhum rei semelhante a Cristo. Mas, antes de entrarmos nesse assunto, é muito importante a gente perceber que uma das grandes tentações, das grandes crises que nós vivemos nos dias de hoje, é a perda da noção de autoridade. Primeiro, muitas vezes queremos escolher qual autoridade vai estar à minha frente. Ou então, confundimos a autoridade com o conceito político, autoridade política. O presidente, o governador, o prefeito, o senador, os deputados, os vereadores. E costumamos ver também que essas autoridades são escolhidas dentro de um regime político, entre outros que podem existir. Nós aqui no Brasil tentamos viver o regime político da democracia. E aí a gente tem a obrigação de cuidar para que as autoridades sejam eleitas por nós. Tem algo de errado nisso? Não. É um regime político aceitável. Porém, não é este regime ou esta forma de autoridade que Jesus se refere. Ele também foi claro ao falar aqui com Pilatos: o meu reino não é desta terra. E quem pode participar então deste reino que não é da terra? É um reino do céu, porque é um reino eterno, onde não há mudança de rei, não há mudança da autoridade, não há falha na autoridade. As autoridades humanas estão limitadas ao tempo. Perdemos até noção nos dias de hoje da autoridade dos nossos pais, que são as primeiras autoridades que nós aprendemos a viver. Mas quantos pais hoje querem que os filhos chamem o pai pelo nome dele, não de papai? Ou que chame o pai de você, como se o pai fosse igual ao filho.
Ou então, quantos pais abrem mão da sua responsabilidade para dizer que não quer usar da autoridade que ele tem, porque não é possível falar de autoridade sem responsabilidade. E nós fomos criados por Deus de Deus começa com o reconhecimento da autoridade de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, colocá-lo em primeiro lugar acima de mim mesmo. Depois, honra o teu pai e tua mãe, ou seja, o que significa aqui honrar? Reconhecer a autoridade deles sobre mim e de todas as autoridades que o homem necessita nesta terra, sendo que para nós católicos a maior e a mais importante de todas as autoridades nesta terra é o Papa. Quem não consegue reconhecer o Papa como a suprema autoridade da Igreja, pula fora. É como um filho que não reconhece que aquele homem é o pai dele. Não, esse homem não é meu pai. Então, pula fora, sai da casa. Não é? Não tem herança. Não, mas eu que quero escolher o pai que eu quero. Não foi assim que aconteceu na nossa vida. Eu não escolhi meu pai nem minha mãe. Se teve alguém que escolheu, foi Deus. E se nós estamos vivendo essa dificuldade de reconhecer o valor da autoridade, por isso estamos vivendo uma grande crise, inclusive dentro da igreja. A crise da igreja não é crise doutrinária, porque ela não alterou nenhuma doutrina. Ela não mudou os 10 mandamentos. Ela não mudou as palavras de Cristo no Evangelho. Mas cabe a cada um de nós reconhecer se de fato reconhecemos a autoridade que Jesus deixou. Sempre a gente pode perguntar por que ele escolheu assim, não assado? Olha, porque ele é a autoridade. Cada um de vocês um dia assumiu alguma autoridade na sua vida. Seja para mandar, seja para obedecer. E se nós não tivermos a virtude da humildade, o reconhecimento da autoridade fica impossível de ser compreendido. E o ódio e a revolta à autoridade passa a ter como imitação a diabo, que não quis reconhecer a autoridade que Cristo ia ter sobre o céu e sobre a terra. Meus irmãos, como eu consigo reconhecer Cristo como Rei? Rei da onde? Rei da minha alma. Ele de fato governa a minha alma? Ele de fato impera, a sua vontade impera sobre mim? Para ele poder imperar sobre mim, é necessário que eu tenha a liberdade de acolhê-lo. Ele não entra como ladrão, ele não entra como o diabo no nosso coração. O diabo entra como ladrão. Muitas vezes as pessoas ficam perguntando: padre, por que eu às vezes não consigo entender, porque eu não vejo, não percebo a ação do anjo da guarda, mas do diabo eu percebo? É verdade, porque
o anjo da guarda respeita a tua pessoa. O diabo quer roubar. Ele tenta invadir a tua casa. O anjo não. Ele só entra e só ajuda quando eu o convido. E o mesmo ocorre com Cristo. Ele só entra quando eu o convido. Ele não me obriga, não é? Ele não tira, melhor dizendo, ele não tira a liberdade, a minha liberdade para amá-lo. Não existe amor sem liberdade. E para ele reinar, de fato, eu tenho de dar esta autoridade a ele, reconhecer. Aquele que não reconhece se coloca contra o rei. E aquele que se coloca contra o rei, no reino dele não vai viver. Por isso, ao comemorar, ao entendermos cada vez melhor a festa de Cristo Rei, ela, há um pouco mais de um século, ela passou a ter uma grande validade e força na vida da igreja. Sempre se reconheceu Cristo Rei, mas se a gente for observar bem historicamente, a partir do fim do século XIX, nós passamos a não ter praticamente mais nenhum rei que imperasse em algum país. E nesse momento também se começou no final do século XIX e ao longo do século XX, também uma grande perseguição de negar a autoridade de Deus e da igreja. E a igreja então fez questão, né, de realçar mais fortemente esta noção para cada um de nós. A gente pode ter tantas autoridades políticas, não tem como viver fora da sociedade, mas a autoridade sobrenatural está acima de qualquer autoridade. Por isso, também nós não podemos perder a esperança. Quanta gente, às vezes católicos até, usam ou fazem expressões, palavras, frases, que deixam a nítida impressão de que ele não acredita em Deus, nas promessas que ele fez. E mais do que isso, ele não reina no nosso coração, que faz com que a gente, às vezes, queira imitar o mundo, pensando que o mundo é maior do que a igreja, maior do que Deus. E quantos católicos hoje colocam tantas outras coisas em primeiro lugar? Veja, quando a gente vai conversar por aí, é muito difícil você encontrar alguém que fala assim: eu não acredito em Deus. Difícil você encontrar. Mas quando você começa a conversar, a imensa maioria, infelizmente, diz também que ama a Deus, mas não em primeiro lugar. Ama em segundo, terceiro, quarto, décimo, ou então em último lugar. Só lembra de Deus, né, quando está com alguma necessidade material. Nem espiritual ele vai procurar Deus. É procurar, às vezes, o próprio diabo, disfarçado de outras coisas. Ora, é necessário que nós tenhamos mais consciência de que ou Deus está em primeiro lugar ou Ele está fora da minha vida. Não existe possibilidade de amar a Deus em segundo lugar. Primeiro vou amar minha mãe, primeiro vou amar minha namorada, primeiro vou amar o meu amigo,
primeiro vou amar o meu time. Quanta gente troca o time por Deus. Quantos milhões de católicos não vão na missa no domingo, mas não fica sem assistir o jogo do seu time. Mas depois ele vai dormir e ainda reza. Ó, que bom, menos mal, mas Deus não é em primeiro lugar. Nós somos brasileiros, ótimo, mas antes de ser brasileiro eu sou católico, apostólico romano. Vamos pedir a Nossa Senhora, que é rainha, porque seu filho é rei, que quer reinar sobre nossas almas para nos ensinar como Cristo quer reinar em nós, assim como Ele reinou nela. Que ela nos ajude a levarmos mais a sério esse sentido mais correto do reinado de Cristo, Rei sobre nossas almas. Amém. De pé, cantando. Vamos renovar a nossa profissão.
Dominus vobiscum. Dominus vobiscum. Et Spiritu tuo. Aeus Domini. Gracias a Deus, Domino Deus nosso. Digno et justo est. Verbo Deus, digno e salutar. Os e gracias a Deus. Domine Santa Maria, Deus eterno Deus, Filho unigênito e Filho, Domino nosso Jesus Cristo, sacerdote eterno, e universo exultationes subsistir, votis ipsum, in nada crucis ostia imaculata, Dei nostri
et suos suientes inferno, omnibus creaturis, et universale, immensa tui, radit maiestati, regnum veritatis et virtute, regnum sanctitatis et gratia, regnum justitiae et amoris et pacis, et Filio cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationis, cum quionem militias celestes exercitus, et cum gloria unicamus, sit et fide et discendens.
Per omnia secula seculorum. Amen. Deixe-te salvar. De divina instituição Deus. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos incurvas in tentationem, sed libera-nos a malo. Per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini, sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, filonis peccatorum,
Beata Maria, sempre Virgem, Beata Micaela, Candido, Beata Ioane Bautiste, Santos Apóstolos Petro e Paulo, Homem Santos e Filho Pater, mea peccato in soluzione eterna propria, mea culpa, mea massima culpa. Io prego Beata Maria, sempre Virgine, Beata Micaela, Candido, Beata Ioane Bautista, Santos Apóstolos Petro e Paulo, Homem Santos e Filho Pater, orai por me a nome de Deus nosso. Misericórdia de Deus, perdoe os pecados nossos, perdoe Amém. Indulgência do Senhor, priva de vós, ó Filipe, tem misericórdia. Amém. Ecce agnus Dei, ecce vitória peccator. Let's
Bendita és vós, os Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Dorme conosco. Início do Santo Evangelho segundo eu. Glória a Deus. Bendito és o Verbo da Pai de Deus é Verbo. Ordem do Espírito. Omnia Deus Patris, et Spiritus Patris, et Cor Patris, Deus Subterrâneo, Deus Homem, Deus Deus Puxa, Venebriano, então isso da Deus dos homens, e verifica esse corpo, o homem nesse mundo, não deve Deus ser testemunho, era Deus ilumina que algo do nome da minha o verbo dos Espíritos própria bênção pode algo que tiver no mel das igrejas protestar os filhos da infinito de Deus que não é santo em luz requeres voluntas em carnes requeres voluntas em vida sereis Deus
Verbo, água e fato. Espíritos, orem, quase. Nigéria e amado, até graça, vamos rezar a oração a Cristo Rei, às vésperas então da semana, que vamos celebrar também a lembrança de todos os santos, e em primeiro lugar é Rei sobre todos os santos. A consagração ao gênero humano, ao sagrado coração de Jesus. Docíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai sobre nós e humildemente estamos prostrados diante do vosso altar, os vossos lugares. Nós somos e queremos ser vossos, e para nos unirmos mais firmemente a vós, cada um de nós se consagra espontaneamente neste dia ao vosso sacratíssimo coração. Muitos há e nunca vos conheceram, muitos desprezando os vossos mandamentos, vos abandonaram. Bendigníssimo Jesus, tem piedade uns outros e conduzimos todos ao vosso sacratíssimo coração. Senhor, sede Rei, não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei e em breve regressem à casa paterna, para não perecerem de miséria e de fome. Sede deles iludidos do erro, ou separados de vós pelo Senhor. Trazei-nos ao corpo da verdade e da unidade da fé, para que em breve haja um só rebanho e um só pastor. Senhor, conservai incógnito a vossa igreja e dai uma liberdade segura e sem veias. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que de um povo ao outro do mundo ressoe uma só voz. Louvai seja o coração divino que nos trouxe a salvação, honra e glória a Ele por todos os séculos dos séculos. Amém. Lembrando, esse novembro, sábado, 29 de novembro, no sábado, e lembrando também que todos os domingos, ao meio-dia, temos a missa também em latim, em Salmo 62, celebrada pelo Padre ao Padre do Governo. Oh,
Oh.